Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E quanto tempo, né? Ah, Fizemos nossa live segunda-feira e muitos não participaram porque eu não acionei lá o botãozinho, mas da próxima vez eu prometo que vai ser melhor, tá bom? Nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo e vamos, capítulo 2, um pouco mais sobre as vanguardas europeias. Nós vimos que a primeira vanguarda europeia, que foi o expressionismo, ela foi desenvolvida pelo Gauguin e pelo Van Gogh. Vocês devem estar lembrados, né? O fauvismo, que é aquela escola que usa as cores puras, depois o expressionismo do Van Gogh, que pinta emoções, né? A pintura carregada de emoções, ali a gente lembra mais ou menos da obra do Van Gogh. Agora, um outro artista que foi contemporâneo deles e viveu nessa época aí é o Paul Cézanne. O Paul Cézanne, ele é considerado o pai da pintura moderna. Ele influenciou a segunda vanguarda europeia, que foi o cubismo. Como que era a pintura do Cézanne? O Cézanne achava que o mundo deveria ser representado através de cones, cilindros e esferas. Então, qual que é a ideia disso daí? É a simplificação das formas. Então, essa era a proposta do Cézanne na pintura dele. Depois ele estuda também em Paris, ali no Museu do Louvre, ele tem contato com os principais pintores, Caravaggio, Tintoretto, El Greco, vários pintores dos grandes mestres. Mas depois que ele conhece Camille Pissarro, ele se aproxima do impressionismo, que é aquela escola de arte que quer captar os efeitos da luz, né? E ele começa a pintar em ambientes externos também. Então a pintura dele, consequentemente, vai mudar. Ele começa a pintar com traços mais grossos. E só que ele chega a expor no Salão Anual lá de Paris, mas os críticos de arte não aprovam a pintura dele. E ele continua, então, né, a pintar daquela maneira que ele pintava, fazendo as pesquisas dele com a geometrização das formas. E o Cézanne achava também que as cores e as formas eram inseparáveis. Então, essas duas características principais da pesquisa dele. Agora, aqui nós temos na página 28 a obra Os Jogadores de Carta dele. Eu quero que vocês olhem e tentem encontrar, assim, na obra, coisas que se pareçam com cones, esferas, cilindros. E aqui embaixo tem uma interpretação da obra. Interessante vocês verem essa parte aqui. Pois aqui tem um espaço para vocês fazerem a recriação da obra, na página 29. Quero que vocês façam também, postem aqui na plataforma esse trabalho, essa recriação aqui da obra. Bom, pessoal, além da obra do Cézanne, outra coisa que influenciou a criação do cubismo foi a arte primitiva. A arte primitiva tinha tido uma exposição de arte africana no Museu do Homem em Paris, e o Picasso ele visita essa exposição, ele fica fascinado pela arte africana. Então ele reconhece que na arte africana elementos assim fundamentais assim da representação, o círculo, pontos, linhas, com esses elementos você pode representar uma figura humana, por exemplo, o círculo remete à forma da cabeça, os pontos remetem à forma dos olhos e uma linha curva à linha da boca. Aqui na próxima página nós temos duas máscaras africanas e aqui o exercício pede para vocês desenharem numa folha de sulfite, fazer o desenho dessas duas máscaras africanas, né? Bom, dando sequência aqui, o Braque, que foi o primeiro a fazer essas pesquisas aí para desenvolver a estética cubista, ele levou ao extremo assim os estudos do Cézanne. Ele também era de uma família de pintores, de artistas, e isso colaborou também para que ele desenvolvesse uma coisa nova. E junto com o Pablo Picasso, que também já tinha se destacado na Escola de Belas Artes de Barcelona. Então, os dois juntos, né? O Braque com aquela coisa do método rígido
que ele tinha e o Picasso com aquela sede de criação, eles desenvolveram essa estética cubista aí. Então, o que o cubismo é, na verdade? A ideia principal é a desconstrução da forma. Você não tem mais o objeto dentro daquela perspectiva da realidade como a gente estava acostumado, né? Você olha e vê o objeto por inteiro. O que nós vamos ter agora é uma nova perspectiva. Por exemplo, você olha para uma representação de um objeto e você pode ver o objeto visto de cima, visto de lado, visto de frente, todos no mesmo plano. Né? Essa que era a ideia do cubismo, então, você representar o objeto visto de várias partes no mesmo plano, a desconstrução da forma. Aqui na próxima página nós temos La Femme e la Guitarre, que é uma obra do Braque. Quando a gente olha para essa obra, o que a gente observa? Ela parece um quebra-cabeça. Quando a gente olha assim, você fala, nossa, né, cadê a mulher, cadê a guitarra? Então você quase que não vê assim. Você tem que muitas vezes olhar para o título para saber o que o pintor está representando ali naquela obra. E a monocromia, vocês podem ver que não é uma obra colorida, é uma obra monocromática, ele usa vários tons do marrom aqui. Então, aqui do lado, vocês também vão fazer a recriação dessa obra aqui, Femme et la Guitarre, do Georges Braque. Agora eu vou falar das fases do cubismo. O cubismo, ele teve duas fases, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Antes do Georges Braque e do Pablo Picasso desenvolverem o cubismo analítico, o cubismo ele era assim, formas simplificadas. Por exemplo, a obra Mademoiselles d'Avignon, do Pablo Picasso, ela apresenta um grupo de moças e duas delas vestem uma máscara africana. Você reconhece os corpos ali simplificados. Mas no cubismo analítico, que é o próximo passo que eles dão, some totalmente a forma. Então você tem que ter uma atitude diante da obra, você tem que ter uma atitude, um olhar produtivo, porque você não enxerga absolutamente o que o pintor está querendo representar. Então há uma desconstrução assim total da forma. Depois, com o passar do tempo, eles vão retomar a forma, que é o cubismo sintético. Então, o que é o cubismo sintético? É um resumo do objeto. Você olha e vê o objeto ali. Eles acrescentam também letras, acrescentam pedaço de madeira, pedaço de tecido, como se fosse uma colagem, assim. E ele é um pouco mais colorido também do que o cubismo analítico, que é bem monocromático. Bom, aqui na página 34 vocês também têm um exercício para fazer. É um desenho do Pablo Picasso, né, o centauro com a carroça. É para vocês fazerem um esboço assim numa folha desse desenho e fazerem aquele desenho de ligar pontinhos. É interessante esse exercício aqui, eu gostaria que vocês fizessem também, né? E uma outra coisa que a gente vai perceber mais aqui na frente, que eu quero falar para vocês, é com relação à escultura cubista. Ela também tem presença ali nessa estética, a escultura, e outros artistas foram adeptos também. Aqui tem uma imagem da escultura O Beijo, do Brancusi. Então, a gente vê que ele reduz totalmente, né? Ele simplifica as formas. E aqui, para vocês fazerem uma observação dessa obra do Brancusi também, O Beijo. Aqui na próxima página, nós vamos ter quatro figuras aqui do Pablo Picasso, lembrando sempre que o touro ele está sempre presente na obra dele, porque o touro é um animal que representa a Espanha, né, que é o país de origem do Pablo Picasso. Então nós vamos ter aqui primeiro que é uma gravura, o touro atacando o cavalo. Depois nós vamos ter uma natureza morta, que é um tema muito explorado também no cubismo. Aqui eu tenho na outra, olha aqui, ó. Aqui então o touro, né, a natureza morta. E essa imagem aqui desse touro aqui com chifre é interessante porque o Picasso ele foi o primeiro artista a usar sucata
para construir esculturas. Então, por exemplo, a cabeça do touro é um selim, banco de bicicleta, e o chifre do touro é o guidão da bicicleta. Então, até então ninguém nunca tinha explorado, né, sucata para fazer arte. Hoje é uma coisa usadíssima e exploradíssima, né? E uma outra obra do Picasso aqui também que tem o touro como representado aqui na obra. Depois tem um outro exercício aqui na página 41, vocês façam também, ler direitinho o passo a passo, que é você encontrar a figura de um animal e você vai simplificando, né, essa figura durante o exercício que ele pede aqui. Pessoal, então o cubismo, assim, essa pincelada que eu dei sobre o cubismo é uma estética, assim, não é difícil da gente compreender, né? Eu espero que vocês tenham entendido a estética cubista e qualquer dúvida nós podemos esclarecer na próxima live, né? E eu também vou colocar algumas outras perguntas aqui na plataforma para vocês responderem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Vamos aqui dessa maneira que dá por enquanto, né, gente? A aula virtual e tendo aquela fé que tudo isso vai passar logo para a gente voltar às nossas aulas normais aí no colégio. Então, um grande abraço, um beijo para todos vocês. Estou com bastante saudade, tá? Tchau, tchau.